Em 1957, a Internacional Situacionista surgiu da fusão de 3 grupos artísticos pré-existentes: a Internacional Letrista, o Movimento Internacional por uma Bauhaus Imaginista e a Associação Psicogeográfica de Londres. A Internacional Situacionista foi responsável por inventar e colocar em prática alguns procedimentos que estão nas fronteiras da arte e do ativismo político: o desvio, a deriva, a psicogeografia, o urbanismo unitário e, claro, as situações, expressão que dá nome ao movimento. Os estudiosos dos situacionistas identificam 2 ou 3 fases da história do coletivo. O primeiro é o período artístico, marcado por experimentações com as práticas de urbanismo unitário, as chamadas derivas psicogeográficas, a concepção de uma utopia arquitetônica urbanística denominada de Nova Babilônia, a cidade mutante, os desvios para a produção de livros artísticos e a pintura industrial. O segundo período, que data da década de 60, foi marcado pela exclusão da ala artística, quando então prevaleceu as discussões em torno das proposições políticas. Nesse período, a Internacional Situacionista se apresenta como ponta de lança dos movimentos revolucionários de seu tempo. Ela deflagra alguns escândalos, como o escândalo dos estudantes de Estrasburgo, lançando, com os recursos do diretório acadêmico, o libelo mais conhecido dos situacionistas, intitulado A Miséria do Meio Estudantil, em seus aspectos político, econômico, psicológico, sexual e, mais particularmente, intelectual, e sobre alguns meios para remediá-la. Nesse período, a Internacional Situacionista também dá a conhecer noções muito importantes como sociedade do espetáculo e subjetividade radical. A crítica da Internacional Situacionista ao mundo se nutre tanto da política revolucionária quanto do legado da arte revolta. Em uma forma exemplar, Guy Debord, um dos expoentes do movimento, apresenta a fórmula artística radical dos situacionistas da seguinte forma. Cito: o dadaísmo quis suprimir a arte sem realizá-la. O surrealismo quis realizar a arte sem suprimi-la. A posição crítica elaborada desde então pelos situacionistas mostrou que a supressão e a realização da arte são os aspectos inseparáveis de uma mesma superação da arte. Encontramos aqui o núcleo do que o nosso convidado, Éric Correia, irá desenvolver logo mais. Politicamente, a Internacional Situacionista critica com igual radicalidade o capitalismo de seu tempo e o stalinismo, e se inclina ao conselhismo. A crítica ao mundo espetacular englobava os 2 polos geopolíticos de então como aquilo que deveria ser superado. O tema clássico da alienação aparece nas discussões situacionistas como separação. A separação que se via no cinema entre as imagens e os espectadores seria uma atualização do mito da caverna de Platão. O projeto revolucionário da IS consistiria, então, em se reapropriar dos meios de produção da realidade diretamente, a começar pela construção de situações na vida cotidiana. A vida cotidiana é a dimensão onde a aventura da existência humana efetivamente se realiza, onde também os desejos constroem as situações. A situação construída é, para os situacionistas, cito, um momento da vida, concreta e deliberadamente construído pela organização coletiva de uma ambiência unitária e de um jogo de acontecimentos. Essa noção foi, sem dúvida, central para a Internacional Situacionista e repercutiu até mesmo nas gerações posteriores, entre os pós-situacionistas. Por exemplo, na obra de Hakim Bey, aparece a noção de zona autônoma temporária, que muito se assemelha à conceituação de situação. Em 1968,
as ideias situacionistas participaram dos levantes que marcaram o Maio francês daquele ano, principalmente no meio de jovens e estudantes. Os lemas situacionistas até mesmo ilustraram cartazes e muros. O que queremos é que as ideias voltem a ser perigosas. Lia-se em alguns muros de Paris, daquela cidade bem comportada, que havia sido revirada pelos jovens revolucionários, pelos trabalhadores insurretos. Praticamente sozinha, a Internacional Situacionista defendeu e previu a revolução iminente, quando todos foram pegos de surpresa. Parecera que as teorias acadêmica e partidária haviam sido sobrepujadas pela história. Afinal, a insurreição foi deflagrada onde menos se esperava, um país central, por jovens, estudantes, trabalhadores, artistas e ativistas de toda sorte. Todos eles demonstraram seu desacordo com a realidade, mantendo a pluralidade de visões e formas de agir no mundo. Depois desse acontecimento, a Internacional Situacionista enfrentou crises internas e se encaminhou para sua autodissolução no ano de 1972. Desde então, seus textos foram difundidos mundo afora, em Portugal, na Espanha e na Itália e em outros países europeus. Suas ideias foram rapidamente traduzidas. No Brasil, no entanto, foi somente nos anos 2000 que os primeiros textos começaram a circular, como na coletânea intitulada Situacionista, Teoria e Prática da Revolução, publicada na coleção Baderna pela Conrad Editora.